Alô, galera do esporte, alô, você que se liga no Destravado Esporte Clube. O nosso convidado de hoje é o Gilberto de Souza, o Giba, também conhecido, jogador de futebol, treinador de futebol também, professor de escolinha. Tudo bem, Giba? Seja bem-vindo aqui ao Destravado. Tudo bem, Gilmar, principalmente um tempão que a gente não se via, não se falava, e sempre é um prazer estar sempre com as pessoas que a gente se sente bem. Isso para mim é um prazer. Tranquilo, Giba? Tranquilo, graças a Deus. Você nasceu no Rio de Janeiro, foi isso? Nasci no Rio de Janeiro, no Morro do Turano. Foi criado no Rio? Como é que foi sua infância? Praticamente a minha criação foi na Fundação do Bem-Estar do Menor. Na FEBEM? Na FEBEM, porque eu perdi meus pais com 3 anos, né? E eles me internaram lá que não tinha condições de cuidar da minha e dos meus irmãos. Então fiquei lá, entrei para a FEBEM de 3 anos de idade e saí aos 18. Dos 3 aos 18 anos? Até os 18 anos. E como é que foi a sua, o interesse seu pelo futebol? Quando foi a iniciação? Acho que partiu da minha convivência, né? A minha vivência lá na Fundação do Bem-Estar do Menor. E eu sempre gostei de jogar bola, né? Graças a Deus. Lá batia uma bolinha também? Lá de manhã, de tarde e à noite. Só esqueceram de orientar que eu precisava aprender outras coisas. Então eu só jogava bola. E aí teve a oportunidade de a escolinha do Botafogo ir lá fazer um jogo contra os meninos da Fundação do Bem-Estar do Menor. E foi lá com o seu Neca, onde revelou vários jogadores, Mendonça, gostou de mim e pediu que os diretores levassem eu lá na escolinha do Botafogo para me ser avaliado melhor. O seu Neca te viu jogando, então falou, esse menino tem talento, né? Foi desse jeito, a gente jogando contra o time do Botafogo, e ele apontou pra mim e falou, gostei daquele neguinho lá da canela fina que era eu, raquítico pra caramba. Magrinho. Magrinho, e graças a Deus foi um bom sinal que foi à frente e graças a Deus deu certo. Aí de lá você veio para o Atlético Goianiense, foi isso? Aí o Mineiro, que foi também o massagista do Flamengo, e ele ia dirigir a categoria de base do Atlético Goianiense, e foi lá no seu Neca e falou que estava precisando de jogador. Aí o seu Neca indicou 6 jogadores, aí eu ouvi, Gilmar, o Mineiro querendo esses jogadores para o Atlético Goianiense, e eu pedi para o treinador seu Neca que se podia me colocar, que era o último ano meu de eu ficar na FEBEM. Sim. Porque esses 18 anos eles iam abrir a porta para mim e me entregar a identidade, né? E a carteira de trabalho, e eu segui meu destino. E eu segue sua vida, né? Eu ia para onde? Se eu não tinha mãe, mais pai, tudo já tinha morrido, quer dizer, seria igual aos outros, né? O mundo está preso e o outro já está, né? Já morreram. Já morreram, né? O seu Neca, então, para você não foi nem um padrinho, foi como se fosse um pai praticamente, né? No futebol. Com certeza, Gilmar, não só meu, como muitos jogadores também de nome, né? Consagrado. E aquele momento o seu Neca falou, olha, eu vou assinar o termo de responsabilidade, mas vê o que tu vai fazer, neguinho. Porque ele assinou lá como se fosse meu pai. Sim. Aí foi quando eu fiquei felicíssimo da vida, aí fui só com a roupa do corpo e a escova de dente lá pro Atlético Goianiense. A coragem. E a coragem, né? E felicíssimo da vida, né? Você já conhecia o estado de Goiás? Goiânia não, né? Não. Nunca tinha vindo. Gilmar, quando eu estava na FEBEM, esses 18 anos eu não saí lá de dentro, porque eu não tinha pai nem mãe para me pegar, para me passar férias. Então eu fui sair pro mundo mesmo, né? Foi quando eu saí da FEBEM diretamente para Goiânia e pro Atlético Goianiense. E depois, mas no Atlético Goianiense também, o Giba, foram quantas conquistas, você lembra de títulos? O Atlético naquela época não ganhava muito, o Goiás e o Vila que mandavam, né? Mas naquela época eu nem cheguei a jogar no profissional. Nem chegou aí no profissional. O João Avelino viu meu futebol e falou que eu ia ficar no profissional. Eu e mais alguns jogadores que foram do Rio. Sim. Então, quer dizer, mas a conquista maior foi quando nós tivemos uma decisão contra o Vila Nova, né? Eu novinho, né, como titular no meio de grandes jogadores, então aquilo ali já começou a despertar interesse das outras equipes. Aí você voltou para o Rio de Janeiro? Aí eu disputei o campeonato nacional com o Atlético Goianiense. Sim. E nesse campeonato que teve, o Vasco estava afim, o Fluminense, o Atlético Mineiro, aonde eu tive a felicidade de dar certo, porque eu cheguei até indo para o Vasco, quando fui lá na hora de assinar, o presidente, né, o Calçada, acertou com o Jorge Mendonça e eu tive que voltar para o Atlético Goianiense.
foi quando o Fluminense foi lá e me pegou e, graças a Deus, tive o privilégio de ser campeão, né? Em cima do Vasco, inclusive, né? Que foi o time que me rejeitou. Deu opção pro Jorge Mendonça, mas graças a Deus correu tudo bem lá no Fluminense. Agora, no Fluminense foram muitos títulos, né, Giba? Ah, graças a Deus. Maracanã lotado. Isso, eu tive o privilégio de ser campeão no maior do mundo, no maior estádio do mundo, né? E era grande, não era agora que diminuíram, não. Tinha geral ali. Tinha, fui 4 vezes campeão lá, com o América, né? Com o próprio Fluminense. Né? O América, nós fomos campeão dos campeões, campeão da Taça Rio, Fluminense campeão carioca, campeão do primeiro turno, né? Então a gente teve uma conquista muito boa e um passado muito legal no Rio de Janeiro. E qual a sensação de ter jogado no Maracanã lotado, né? Na época que tinha geral, aquela galera da geral era diferente, né, Giba? Dava gosto, que tu via torcedores de tudo quanto é jeito. Sim. Tu via torcedores te xingando, tu via torcedores que te conhecia falando o teu nome, você tinha curtia a emoção junto com ele quando tu fazia um gol que tu tirava a camisa que não tinha cartão na época de jogar para eles. Então a geral era tudo. Tem gente que tinha condições financeiras boas, que não ficava nas cadeiras nem na arquibancada, preferia geral. E esse contato que tinha era tão bom do torcedor com o jogador que a gente fazia questão de estar, por exemplo, numa jogada, num gol, de estar lá curtindo com eles, dividindo essa emoção. Ainda com relação a ter jogado no Maracanã lotado, quando você vê hoje, Giba, quando você vê aquelas imagens daquela época, você jogando, fazendo gol, dando assistência, driblando, o que passa na sua cabeça? Muitas coisas, principalmente o meu convívio, a minha infância. Aí você vê agora, que dá tempo para você analisar, que só foi coisas boas, mano. Principalmente o meu passado foi muito, muito sacrificante, foi muito doído. Eu não tinha nem a noção se eu ia estar convivendo na sociedade, né? Você não tinha orientação de ninguém para te falar, faz isso que vai ser bom, não faz isso. E, poxa, você fazer um gol no Fla-Flu, sim, onde o adversário, que era o Flamengo, tinha Zico, tinha Adílio, tinha Júnior, tinha só jogadores de alto nível, de seleções, de você ter o privilégio num Fla-Flu e falar, Zico, você lembra que você foi lá na FEBEM fazer uma palestra? Eu era aluno lá. Ele, porra, e isso no Fla-Flu, dentro do Maracanã, na hora de começar o jogo. Que bacana, você também se tornou um cidadão de bem. Poxa, Gilmar, veja bem, de você não saber o que realmente ia ser do seu futuro, e só de você estar na sociedade, poxa, é coisa que, Gilberto, você não te vejo você triste, como é que eu vou ficar triste? Só se eu estiver doente. Porque se eu for analisar minha vida até hoje, é só alegria de ter esse privilégio de estar aqui participando do teu programa, de estar conversando contigo. Não foi hoje, nem ontem, nem 2 meses, 3 meses que nós se conhecemos. Sim. Né? E isso foi um privilégio, porque eu falo para minha família, eu não nasci para ser rico, eu nasci para ser feliz. E a minha felicidade está nas minhas amizades. Gostei dessa frase. Entendeu? Vou guardá-la. Falo mesmo. Meus filhos falam, poxa, pai, você não jogou contra ninguém? Eu falei, e antigamente não tinha YouTube, não tinha nada. Eu falei, meu filho, mas tem umas imagens aí. Aí quando ele começou a mexer lá, que ele falou, buscou as imagens. E ele é flamenguista doente. Sim. E quando eu passo um Fla-Flu eu fazendo gol no Raul, quando ele fica enchendo muito minha paciência quando o Flamengo ganha, aí eu falei, isso aqui é ele. E qual time você torce? É pro Fluminense? Não? Eu torço para 2 times. 2 times. Atlético por gratidão. Sim. Que eu vou morrer e é a segunda, como se fosse a minha segunda pele. E o Fluminense é o time que eu sempre torci. Sempre torceu, desde pequenininho. Desde pequeno. Agora, Giba, você tinha um apelido também, né, na época de jogador de futebol, era Gilberto Caicai. Por que esse apelido? Gilberto Caicai, porque, Gilmar, veja bem. É porque você caía muito? Não, na FEBEM do Maré das Partes tu tava apanhando. Tanto dos próprios alunos como não era dos diretores, quando tu fazia bagunça. Poxa, agora eu jogando futebol, fazendo aquilo que eu gosto, eu vou esperar o cara me dar a pancada, eu já tô olhando aqui, eu vejo que ele vinha em cima de mim, eu já me jogava.
Quando não era um pênalti, o que eu sofria era uma falta. Era uma falta. E tinha grandes batedores, era isso, por isso o Gilberto Caicai. Para quem não viu você jogar, Giba, qual era a principal característica? Era mais a vontade. Não tinha uma boa técnica, né? Tinha uma deficiência, mas procurei me aprimorar, me aperfeiçoar, melhor dizendo. Mas, graças a Deus, todos os times que eu passei, eu fui titular. Como é que você veio parar no Tocantins? Quando foi? Foi quando eu estava no Atlético Goianiense e conheci a minha esposa atual. Ela é de Colina, mas estava morando em Goiânia. Na época era Goiás, né? Justamente. Aí conheci ela em 78, né? Aí em 79... final de 79 eu fui para o Rio, Sim. Mas a gente já se conhecia. E foi onde nós casamos, e quando eu dava minhas férias, eu ia para Colinas. De lá fui bem acolhido. Até hoje eu estou na capital, mas não vejo a hora de estar lá em Colinas pela maneira que eu fui recebido. E até hoje o pessoal gosta de mim, que me adora, isso é bom demais, não tem coisa melhor. E além das conquistas pelo Fluminense, pelo América, né, que nós falamos, você também foi campeão pelo Caburé, né? Fui tricampeão. Campeão da Copa Tocantins. Com o Caburé, Sim. Justamente. Copa do Brasil depois. Passamos 2 fases na Copa Brasil, Sim. Né? E fui tricampeão jogando no Campeonato Tocantinense. Uma das fases que passou, inclusive, contra o América Mineiro, que era o atual campeão mineiro. Campeão mineiro, e tiramos... na outra fase nós tiramos o campeão do Maranhão lá, que era um timaço também, que tinha grandes jogadores, depois foram para grandes equipes. Então, quer dizer, foi uma satisfação imensa encerrar a minha carreira no Caburé. Te juro mesmo, Gilmar. Aquele futebol que era jogado no Caburé daquela época, nos anos 90, Giba, para o futebol de hoje, do Campeonato Tocantinense, o que mudou, na sua opinião? Ou você hoje não acompanha muito, não está muito... Ô Gilmar, hoje eu não acompanho pela forma que está sendo agora conduzida. Mas antigamente, Gilmar, o futebol tocantinense dava gosto de ver, porque você via os treinadores, e olha que não eram treinadores de famosos, de grandes clubes, não. A maioria daqui do estado do Tocantins. Sim. Eles se preocupavam em fazer o jogador jogar. Eram 2 competições, né, Giba? Isso, 2 competições. Jogar bola, não usar mais o lado físico. Eles davam uma liberdade para o jogador jogar e mostrar aquilo que Deus deu para ele, um dom que Deus deu para eles. Os treinadores só faziam era lapidar, Sim. Aperfeiçoar para chegar no dia do jogo, dar liberdade para jogar. Hoje não, né? E você veja... Hoje é muita força, né? E hoje você veja bem, Gilmar, eu estou aqui mais de 20 e poucos anos, e continuo vendo talento no estado de Tocantins. Nasce talento todo dia, né, Giba? Mas estão desprestigiados, não estão tendo credibilidade. E por isso que o estádio está vazio, Gilmar. Sim. Você está me entendendo? Agora, através de você, que é um cara que... Gilmar, o Ademarzinho, aqueles pessoal todo, que tem credibilidade, e fazer esses pessoais empresários voltar... que eles valorizem o que nós temos aqui, ó. E temos demais, mas não estão tendo oportunidade. E a sua vinda para Palmas? Minha vida para Palmas, vim profissionalmente, né? Porque tinha espaço, né? Para mim poder evoluir, porque eu já estava em final de carreira, né? Mas para me botar em prática, que é trabalhar com menino, escolinha de futebol. Aí você já veio direto para a escolinha Newton Santos, foi isso? Eu vim para morar e depois pesquisar campo de trabalho. Sim. Onde o Jaime Lourenço, né, me procurou e perguntou se eu teria problema em ser professor da escolinha. Deu ser comandado pelo Newton Santos. Poxa, eu falei, seu Jaime, quem não quer? Newton Santos, né? Quem não quer? E foi quando inaugurou a escolinha de futebol no Newton Santos, eu entrei e estou aqui até hoje. Você arriscou também a vida como treinador, né? No futebol profissional do Tocantins? Teve uma... Eu tive uma circunstância lá em Colinas. Sim. Que no momento o treinador saiu, o falecido doutor Evaldo me pediu que eu ajudasse o Zezé Gomes.
no profissional, né? Ficou eu e Zezé Gomes no profissional e fomos campeão, né? E só foi aquela passagem. Aí depois que eu vim para Palmas, eu dirigi o Palmas, né? Categoria de base, mas nunca tive vontade de ser treinador do profissional. O porquê, Gilmar? Você só pode assumir um cargo independente de qualquer coisa se te der condições de você poder desempenhar. Se der matéria-prima, né? E no momento, Gilmar, ele só falava assim, pega lá o clube. Não. Quer ser? Não. Você senta, conversa, que você tem que chamar a responsabilidade. Sim. Mas nunca me deram condições de fazer um trabalho. Gilberto, vou te dar toda a liberdade, faz uma proposta para você ser o treinador. Nunca fizeram isso. Só manda pega aí. Porque já aconteceu com muitos profissionais. Sim. Como se não serviu de nada. E tudo que eu faço na minha vida não é assim o dinheiro em si. Eu gosto de ser valorizado. Quem não gosta de ser valorizado? De falar, pô... E tem um nome a zelar. De ser cobrado, né? E pelo meu nome, João. É claro. Eu acho que, pô, não é porque eu moro em Tocantins, Palmas, que eu não tenho um passado, que eu não tenho um currículo, né? Mas graças a Deus eu disputei uma UEFA com Vitória de Guimarães em Portugal, eu disputei uma Libertadores, né? Então, quer dizer, moro aqui com o maior prazer, daqui não saio. Tem currículo, né, Gilmar? Graças a Deus, o meu currículo, eu posso também, o que eu faço nas escolinhas que eu trabalho, passar para esses meninos, que se eles não forem um atleta profissional, eles podem ser um cidadão, através de quê? O esporte. Claro, o esporte dá essa condição. Dá essa condição. Esses atletas que você atuou junto com eles na época, você ainda tem contato com algum deles, ou com alguns deles? Gilmar, a maioria, porque tem no Atlético tem o grupo dos ex-atléticos. No América tem Jorginho, que jogou na seleção. Sim. Inclusive estamos sempre falando, Donato, esses caras todos. No Fluminense tem também o grupo dos ex-Fluminense. Em todos os clubes que eu passei tem o grupo. Então a gente está sempre se contactando, estamos sempre se falando, né? Eles perguntam como é que eu estou, também perguntam como é que eles estão. Aí não tem coisa melhor, né? Pra você ver o que o esporte proporciona para nós. Exatamente. Além das conquistas, tem as amizades que ficam, né? E o trabalho aqui na escolinha, Newton Santos? Gilmar, enquanto eu ver que eu posso dar minha contribuição para esses meninos, aí eu vou fazer, independente de eu estar aqui ou não. Porque eu já estou me aposentando, né? Ah, já? Mas está cedo ainda. Já. Mas eu tenho 3 netos, Gilmar. Sim. Tenho 3 netos, né? Já estão grandes? Não, um tá um grandinho já, e eu preciso curtir ele, que eu não curti meus filhos. Né? Porque quando eu jogava, era viajando e tal, e agora eu vejo que inclusive tem um do meu neto que mora comigo. Ah, bacana. Pô, como é que é gostoso, você cansado ou não, ele chega, vovô e tal. Então, agora a minha importância aqui, Gilmar, também ajudou muito na minha vida. Contribuiu muito, já. Porque criança não tem maldade, você está do lado deles, eles te amparam, entendeu? Eles vê você, ele te observa você, ele uma troca, né? Ele sabe quando você está triste, quando você está alegre, que você é um convívio. E nesse convívio a gente dá a oportunidade deles me conhecer e eu conhecer eles. Uma troca de experiência, isso, né? E através dessas escolinhas que a gente participa, que a gente procura passar as coisas boas para eles, tem gente aí que é major. Sim. Tem gente que é professor numa faculdade. E isso é gratificante, não tem dinheiro que paga. Tem gente que é pastor. Tem como você não se emocionar e falar assim, pô, mas dei a minha contribuição. Foram seus alunos. Ave Maria, gostoso demais. Giba, para a gente fechar, vamos para as rapidinhas. Melhor jogador que você atuou junto? O melhor jogador que eu atuei junto? Isso. Foram muitos. Sim. Muitos, né? Mas Edinho, Delei, em outros times, Gasperim, Ayrton, Jorginho. Dá uma seleção. Uma seleção, por isso que a gente fica até aqui naquele jeito assim, que você deixa muita gente de fora e você ter tido um privilégio de conhecer só gente boa. E de ter jogado com esses caras. Com esses caras. Uma amizade que você fez pro futebol, aquele cara assim, ou mais de um, né, que você tá sempre em contato, vocês estão sempre falando. Ele não é conhecido nacionalmente não, mas essa pessoa se chama Bereco.
Luiz Carlos Leitão. Foi no Fluminense ou não? No Atlético Goianiense. No Atlético Goianiense. E ele jogou comigo também no Botafogo, porque ele foi junto. Porque ele novo, como eu estava na FEBEM, que eu fui para o Atlético Goianiense e não tinha orientação de pai e mãe, ele me ensinava a falar, ele me ensinava a ter boas condutas, entendeu? E até hoje, o que eu tenho, que a minha família, ele teve contribuição na minha forma de ser, da minha forma de ser. E graças a Deus, eu estou sempre falando com ele e agradecendo por Papai do Céu ter me dado a oportunidade de ter conhecido essa pessoa. O melhor treinador que você trabalhou, que te treinou? O melhor treinador que me treinou? Isso. Foi o Edu. Edu, né? Irmão do Zico. Irmão do Zico. É. Um time que você gostaria de ter jogado e que não jogou, assim, que ficou... Eu podia ter ido para aquele time, ou talvez teve até uma chance e não foi. Olha, eu não posso mentir, né, Gilmar? Eu tenho que ser sincero e aberto. Quem não queria na época jogar no Flamengo? Até hoje, né? Galera... E só que eles na época me queriam. Mas como é que eu ia jogar onde tinha Zico, Adílio, Andrade, Carpegiani? Não ia jogar nunca. Não, mas não é por nada não, mas você cabia naquele time. Mas, no grupo, no elenco, mas para jogar não. No time titular cabia. Você sabe que cabia. Você está sendo modesto, viu, Giba? Um craque de hoje do futebol brasileiro. Um craque? Um cara que você admira, fala, esse cara aqui é o cara mesmo. Que tá tá na ativa. Tá na ativa? Isso. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, né? Vou falar em Vinícius Júnior, você também já sofreu com preconceito no futebol? Muitos. Mas o Vinícius está penando lá, né? Mas de tanto você apanhar na vida, apanhar em todo esse sentido, quando eles falavam isso para mim, entrava no ouvido e saía no outro. Aquele tempo era diferente, era né, Giba? Era diferente, né? Mas no momento que está acontecendo, está muito triste, dói. Então é como se estivesse falando comigo hoje. Sim. E hoje o sentimento é diferente, a maneira que você aceita isso é diferente. Entendeu? Porque tem muitas coisas que dói pior do que a agressão física. Claro. Né? E o caráter do homem, do ser humano, não está na cor da pele. Não está na cor da pele, justamente. De jeito nenhum. Você já foi chapadão para um treino, assim que chegou lá, já tinha ingerido um negócio na noite anterior? Não, sabe por quê, Gilmar? Porque eu dependia muito do meu condicionamento físico. Sim, se cuidava, né? Porque se eu tivesse mal fisicamente, eu já não tinha uma boa técnica. Eu não ia sobressair. Então, graças a Deus, não é que eu não bebia, mas eu tinha a minha hora e meu dia certo para mim beber de acordo, né? Socialmente, não para poder dar exemplo para as outras pessoas, principalmente os adolescentes, de ser um jogador, um atleta profissional, que tem que ser dessa forma. Chegar lá no treino com bafo e não dá, né? Maria. Você já deu trabalho ou já namorou alguma atriz da Globo? A gente tivemos uma oportunidade. Foi, né? Tivemos uma oportunidade porque a gente estava no meio artístico. Sim. Quando esses pessoal não estavam no Maracanã assistindo a gente, eles estavam lá nos nossos treinos assistindo. E eu não sei se na época a pessoa que a gente tivemos um contato, não sei se foi pelo fato de ser um artista famoso, mas ela tinha talvez problema de vista e gostou do negão, e aí tivemos uma passagem curta, mas tivemos. Giba, bom demais falar com você. Ô Dilmar, como acabei de falar, né? Sim. Para você, né, no decorrer da entrevista, eu vou tornar a dizer. Eu não nasci para ser rico, eu nasci para ser feliz. Gostei, vou guardar essa frase comigo. A minha felicidade está incluído também essas oportunidades que vocês, Ademazinho e outros repórteres, de dar essa oportunidade para me extravasar e passar para aqueles que também que têm um sonho do que o futebol pode proporcionar para eles. E de eu estar um tempão que a gente não se via. Mas graças a Deus, Papai do Céu sabe o momento certo, a hora certa. E eu estou muito feliz de estar participando desse programa de você. Bom demais falar com você, contar um pouco da sua história para quem não conhece, tá, Gilberto? Valeu mesmo, muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Valeu. Conversamos com o Gilberto de Souza, o Giba, né, do futebol, ou o Gilberto Caicai, como era conhecido também. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência, obrigado ao Giba pela entrevista, até o próximo programa.